Sim. Cara, e aí trazendo essa parte de conscientização, do cara entender o que até a IA pode chegar, às vezes o cara, é o que você falou, ele quer para ontem. Qual que é o tempo que leva isso? Tipo, colocar o motorzinho para Processo de rodar mesmo. implementação. Exato. Hoje, no nosso processo, a gente promete até 60 dias. Por que até? Porque eu atendo empresa na bolsa e atendo a tia Herô da cantina do colégio. Tipo assim, sabe? Então, um cliente bem pequenininho. E qual que geralmente é a média do tempo de implementação? É a gente entender a jornada de venda do cara. Então, vou dar um exemplo para você. Estão aqui na mesa de negócios, você tem uma jornada para você poder qualificar o seu cliente, para você atrair o empreendedor e tal. Então, às vezes, eu chego aqui para perguntar para você, cara, como você gostaria? E às vezes ele não tem uma noção 360 de todos os lugares que pode vir. Por exemplo, pode vir gente do YouTube, do Insta, do LinkedIn. E aí, às vezes, quando eu começo a perguntar, eu vejo que o nível de consciência do empreendedor, até do que ele entende de processo de atendimento, é baixo. Então, o que a gente faz? Para não rolar aquele... Às vezes a pessoa ficar incomodada, fala, nossa, cara, puta, acho que eu não tô nem preparado para isso. Porque o sentimento, às vezes, do cara é isso. A gente começa a fazer perguntas, ele, nossa, cara, eu não pensei nisso no meu negócio, então acho que eu não tô preparado para... Eu falo, não, calma, cara. A gente tem aqui uma IA que vai ajudar você a implementar o seu processo e até melhorar. Então, eu dou uma ferramenta para ele, que, cara, é quase que sabe a prova real? Eu sou bem nerd, né, velho? Lembra da prova real que você tira para saber se a conta tá certa? Certo. Então, eu dou pro cara ali a prova real. Então, ele vai fazendo assim, ó, cara, no setor de compliance, você tem vontade de mexer nisso? Não. Se é uma tia do cachorro-quente, ela nem sabe o que é compliance. Então, ela já vai pular aquilo. Mas o que você tem? Quantos clientes? Então, a gente faz uma linguagem bem simples. Só que quando ele vai escrevendo, mal ele sabe que por trás tem uma IA do outro lado já implementando a inteligência dele. Então, na hora que ele termina de preencher aquilo, o meu nível de assertividade e velocidade é extremamente rápido. Então, a gente consegue ir lá e implementar essa IA para ele. Então, vamos trazer aqui. Por humanos, em média de 30 a 45 dias. O que eu estou fazendo agora? Um time de humanos que está desenvolvendo IA para implementar IA. Então, ainda esse mês, se você, por exemplo, for comprar lá uma IA nossa, você vai ver que você vai poder ter a opção de falar, cara, eu quero amanhã isso funcionando no meu negócio. Aí você vai colocar a opção de falar para a IA como você quer que receba a sua jornada, tal, vai subir suas informações, site, URL, o código do seu site. No outro dia, ela já vai estar fazendo tudo que foi uma IA que implementou a própria IA. Então, vai ficar... Eu diria que assim, em 1 hora, 2 horas, em breve ainda esse ano, a gente vai conseguir ver essa velocidade de implementar. Cara, é assustador. Se eu ver umas coisas que... Por exemplo, a gente desenvolveu hoje, eu estou numa curva de lançar esse mês uma agência inteira de marketing. O gestor, o designer, o editor de vídeo, o copy, o analista e o CS. Que ainda vai fazer o follow-up e enviar para o cliente para ele aprovar ainda. E o cliente aprova, ele vai, posta. Cara, tá bizarro, quanto custa né? isso? Então, Tá muito agilizado as coisas. Muito. É muito legal. Muito bom. E aí? A cabeça vai explodindo, né? Tanto de ideia que vai surgindo. Vai surgindo um monte. Ô, Luiz, eu queria, assim, a parte, a gente falou bastante aqui da parte de prestar o serviço ali, de entregar o que a IA tem de possibilidade, assim. Você também citou um pouquinho das preocupações ali que tem que ter, né? De cibersegurança, LGPD, tudo isso, né? Como você, como especialista de IA, está enxergando, assim, o futuro, e o futuro 5, 10, 15, 20 anos? Tem as teorias da conspiração, né? Dos robôs e tal, mas você que está totalmente imerso nesse meio, diferente da gente que está só como entusiasta, pegando uma informação ou outra. Usando o básico. Usando o básico ali, de um GPT e tal. Como é que você está enxergando aí o futuro e as implicações que isso vai causar na vida das pessoas? Sejam elas boas ou ruins, né? Porque toda tecnologia causa essas duas coisas. Isso aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Então, eu queria saber, você como especialista, como é que você está enxergando isso aí? Legal. Eu enxergo de 3 frentes. A primeira é que é verdade, a gente vai ter um problema seríssimo em um curto prazo. E esse curto prazo, ele está em até 5 anos. Então, em até 5 anos,
vários vídeos que eu já vi pessoal comentando e até mesmo falando, quando o Elon Musk e outros, até o próprio Bill Gates, dizendo de um salário mundial. Aham. Eu tenho certeza que isso já precisa estar sendo desenhado e não é só um salário mundial. As empresas vão ter que entender também como elas vão trazer a universidade para dentro do negócio. Uhum. Não vai dar mais tempo das faculdades conseguirem ajustar a rota para qualificar quem já... Porque quem está no mercado não vai voltar para a faculdade. Não vai. Então, a faculdade vai ter que alterar todo o roadmap dela de como ela qualificar o jovem. Vai basicamente ser uma engenharia reversa. Uhum. Vai ter que mudar um pouco. A gente vai ter que ir primeiro para a tecnologia, porque senão eles não vão nem conseguir prender o jovem, né, na hora de aprender. Mas falando do restante do mundo, que é essa preocupação, então eu vejo primeiro, a gente vai precisar realmente começar a olhar para esse salário mundial, porque, olha, eu tô aqui, eu já citei para vocês que só em um cliente eu já tirei 102 vagas de trabalho. Se eu for abrir o quanto eu já fiz, acho que no último, com esse cliente mais outras, por baixo, eu já devo ter desempregado umas 700 pessoas. Uhum. Em uns 5, só esse ano, talvez, vai. Então, assim, pô, Luiz, é ruim isso, né? Cara, é pesado. E aonde que eu vejo a outra linha? Essas pessoas que estão sendo desempregadas, elas vão ter que ir para uma área de virar engenheiros de prompt. É reabilitação. O analista. Então não é que esse cara vai ficar... Não, esse cara vai trabalhar mais a humanização. A gente vai começar a fazer coisas que é o mais rico do ser humano. Por exemplo, nunca a Kaia vai fazer um podcast tão top quanto esse aqui. Véio. Ah, mas ela teria que resetar o sistema de novo. Teria que o mundo começar de novo. Nem se você quiser criar roxinho lá, nossa, aqui não vai ficar legal. Esse bigode aqui não tem IA que represente. Jamais, entendeu? Então, assim, essa riqueza aqui que é o legal. E a gente vai passar a fazer mais isso. Então, talvez a gente vai realmente ter mais qualidade. Na verdade, a IA veio para nós, finalmente, termos qualidade de vida, cara. Então, assim, é você trabalhar 2, 3 vezes. Por exemplo, na minha empresa, eu já anunciei. A partir de agosto, nós iremos trabalhar de segunda a quinta. Então, eu já reduzi um dia na jornada da minha empresa. Por quê? Cara, eu já vi isso dar certo na Inglaterra. Minha família, por parte de mãe, é inglesa. Isso funciona lá. Então, assim, cara, a motivação do cara saber que o sextou dele já é quinta à noite é muito diferente, né, de segunda a quinta. Então, eu vejo que, voltando, né, vai ser a gente olhar para realmente um salário global, vai ser as empresas se preocuparem em qualificar dentro de casa o colaborador para realmente não ficar custoso as demissões e também para a empresa ficar mais, né, desinflar ela, mas ao mesmo tempo aumentar a rentabilidade. E o último fator, esse foi o que eu quase tive burnout quando eu estava lá em Harvard estudando, que foi quando eu vi a data das profissões que iriam acabar do mundo. E aí foi o que me preocupou. Então, por exemplo, vou dar aqui um spoiler para as profissões que é legal vocês começarem agora, vendo esse podcast, já começar a se qualificar com IA. Tô até com medo. Contador esquece, irmão. Já era, acabou. Cara, a contabilidade tem que olhar muito, porque assim, vamos começar pela contabilidade. Pô, aí não. A contabilidade não é que vai sumir. Nunca, porque você precisa dos profissionais que sabem como funciona toda a engenharia tributária de um país. E cada país é uma carga tributária. Então, não tem como você pegar e fazer agora o mundo é igual, todo mundo paga X% e linear. Nunca vai existir. Então, o ponto o contador ele vai ter que começar a ser mais piloto de ferramenta do que em si um cara que faz ele vai ter que ser um bom questionador de IA. Então, ele vai falar assim, cara, com base nesse tributo que esse cliente está pagando, o que eu faço para eu chegar com um relatório para ele, falando para ele desviar a rota na empresa dele, porque ele está muito inflado nessa classe aqui. Ele deveria estar tributando num estado, entrando por outro e o imposto dele aqui. E é isso que o empresário quer receber. Ele quer esse nível de inteligência e rápido. Então, eu vejo que, finalmente, a contabilidade vai, assim... Finalmente, sacanagem. Parece que ele nunca entregou, né? Mas é que sempre foi muito... O bastidor dele sempre foi muito puxado da contabilidade. Pô, quem sabe a gente sempre foi muito humano, né? Muita gente ali, não, né? mas a gente nunca foi proativo de bater no sua porta e falar, cara, tá a solução... Porque geralmente a gente tem que ficar pagando mais incêndio. Geralmente é mais reativo. né? Reativo, exato. Tem um BO e vocês reagem àquilo. Então, assim, falando de contabilidade, os contadores... Se hoje você fosse estudar contabilidade, eu falaria para você primeiro estudar IA para contabilidade. Então, assim, cara, isso aí vai fazer muito mais sentido. Ano que vem começa a reforma tributária.
E a reforma tributária já vai ser esse cenário que você está falando. Vai vir muito mais automatizado e a gente vai ter que ser muito mais consultivo de fato, de estar próximo do cliente. Vai ter E que se a entender gente de pega... negócio. Exatamente. Se a gente pega, na Alemanha já aplica o IVA, que vai começar a aplicar aqui. E se a gente pesquisa, depois eu até fiquei pesquisando no chat, no próprio chat, quantas empresas de contabilidade que tem? Exemplo, 30 mil. Quantas empresas de consultoria tem? 390 mil. Então, assim, as contabilidade de fato vai acabar e aí você vai ser mais consultor. Exato. É empresa de consultoria para você conseguir trabalhar com os dados e estar mais próximo. E a gente vai ver contador falando de venda, cara. O cara vai vir Mas com dado hoje... falando, nossa, o time de venda tá inflado aqui por conta dessa relação aqui e tal. Mas Então hoje esse o é um negócio contador, bem se ele bacana. não faz isso, já tá atrasado, né? Já tá atrasado, né, cara? Foi aí que eu comecei a sair da bolha, tipo, querer ir para São Paulo nos eventos, conhecer, para eu começar a ter conteúdo, entender de negócio de fato e não só de débito e crédito, para entender de negócio, porque eu já pensava muito Sim. nessa parte de estar próximo do cliente. Não, você pega advogado. Cara, faz sentido. Hoje é lógico, né? É perigoso o que eu tô falando aqui, mas se meu filho hoje tivesse agora com a idade de 17, 18 anos, ele falasse que ele ia estudar direito, eu ia quase que proibir. Lógico que não se faz isso como um pai, mas eu não aconselharia se você agora tem essa idade e está buscando estudar direito, porque vai ser tudo automatizado. Hoje, eu, por exemplo, já desenvolvi uma IA para uma startup do Rio de Janeiro. A gente subiu o Vademecum lá e hoje ela é integrada ao TR4. Eu consigo ler, TJ, né? A gente consegue ler, por exemplo, milhares de jurisprudência em segundos. Pô, um advogado lê uma jurisprudência, ele leva uma semana, um dia. Então, eu vejo que, de novo, né? Lógico, vai ser importante você ter a OAB ali, mas eu já pilotaria IA para direito, né? Para você entender como você ter ali mais o Vademecum na palma da mão, como você pilotar melhor isso. Mas a tendência vai ser diminuir, não vai ter como. Outras profissões que é legal a gente ficar... E essas já estão acabando, tá? Essas já iniciaram em 2025. É porteiro. Pega tudo que é portaria. Cara, tudo vai integrar com... Porque se você parar para pensar, ó, tudo que oferece risco. Você concorda que o porteiro é um baita risco operacional para um prédio? Sim. Eu tenho porteiro na família, tio, me desculpa. Vou contratar você para pilotar IA na empresa. Mas assim, o porteiro é um baita risco. Porque, se eu chegar com um fuzil, vamos lá, na portaria. A gente sabe que nenhuma portaria quase, tirando de empresa ou seguradora, é um vidro blindado. Sim. Então, se eu chegar com um fuzil ali e falar assim, o porteiro é armado. abre esse portão. Você acha que ele vai falar, não, pô, tá louco, os caras me pagam bem, ninguém vai entrar nesse prédio? Jamais, cara. O cara vai na hora abrir o portão e vai fingir demência e vão roubar o prédio. Então, o que a IA vai fazer? Cara, vai ter ali que nem já tem hoje as portarias, né, smart, remota, que você entra com tag que e não tal. tem nada de smart. A diferença é que eles vão colocar ali uma IA, cara, que vai ser o porteiro. Então você vai poder olhar e falar, tudo bom? Tô indo lá no JP no 87. Ah, peraí que eu vou ligar. Ela vai te falar isso, ela vai interfonar lá, ele vai liberar e tá tudo certo. Só que a diferença é que vai vir aqui no celular. Não precisa mais ter o interfone. Ela vai transferir pro telefone dele, porque ela sabe que ele é morador do 87. Então vai ficar mais dinâmico, mais seguro. Você vai deixar a correspondência num lugar. A própria IA já vai, né, autenticar, vai tirar foto daquilo que foi entregue, já vai avisar você. Pô, hoje o porteiro ele pega, dele, vem buscar aqui. Então, assim, tem toda uma jornada que vai reduzir. Então, estou falando aqui do porteiro, mas, por exemplo, um reinado que, por incrível que pareça, vai acabar é o dos médicos. Então, assim, medicina. A medicina, eu falo reinado porque, assim, eu tenho muito médico na família, né?